Algumas pessoas acabam linkando, porque o senhor celebra no rito antigo, a questão da fraternidade de São Pio X, mas já houve alguma ligação, não? Olha, eu conheço os padres, sou amigo deles, não tenho nenhuma ligação, mas com relação à fraternidade de São Pio X e o seu fundador, Dom Marcel Lefebvre, que dizia que a Igreja, e ele procurou inclusive alertar o Papa Paulo VI a respeito do que viria no futuro, eu não posso concluir outra coisa a não ser que ele tinha razão, porque ele dizia: nós vamos passar do liberalismo para a apostasia. E os fatos não o desmentiram até hoje, infelizmente, né? Os fatos não o desmentiram. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho deles, porque de qualquer modo, realmente, eles procuram salvar aquilo que é genuinamente católico e que não passou por estas deformações. Não passou por estas deformações, não é? Que deformações doutrinais que debilitaram a fé e o culto. A fé e o culto. Então, quando às vezes algum fiel me procura dizendo: padre, a gente vai numa missa e não sabe se está num culto protestante, num culto pentecostal, eu falo: eu entendo, eu compreendo perfeitamente. Porque tal fé, tal missa, tal fé. Então não se pode considerar que não houve nenhum tipo de agressão deliberada ao depósito da fé, não é? Algumas questões foram colocadas no limbo, na sombra, outras foram negadas e outras foram deturpadas. Compreende? Então você vê, até você pode verificar isso pelo que os padres dizem, por aquilo que os padres ensinam. É só consultar aí, né, as opiniões dos padres na internet e depois cotejá-las com aquilo que a Igreja ensina, sobretudo no catecismo. Aí nós vamos ter uma série de dificuldades. E a parte mais sensível, que mais padece com isso, é o povo fiel, que tem direito e espera receber dos sacerdotes a reta doutrina. Porque se trata aqui, meu caro, da salvação das almas, né? Se trata aqui daquilo que salva. Quando falamos de doutrina, fé e liturgia, nós estamos falando efetivamente das coisas que salvam as almas. Mas se como foi ventilado há uns anos atrás, aqui não existe mais inferno, e que a morte de Cristo não é uma morte vicária nem expiatória, que o que salva não é o sangue de Cristo, mas é o amor de Deus, então tudo começou a como que derreter, perder seu sentido, sua força. Por isso muitos padres e bispos se veem na obrigação de reinventar a liturgia, de reinventar o sacerdócio, de ressignificar a própria igreja. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então os fiéis ficam privados destes meios que salvam. Lhes é oferecido um pábulo, um alimento que não é propriamente o que vem da mesa da igreja, né? Não vem mais da mesa da igreja, da seara da igreja católica, mas é algo estranho, diferente, às vezes tóxico. Compreende? Compreendo. Então eu penso que a maior urgência que nós teríamos seria essa de voltarmos às fontes da fé, não é? De todos professarmos novamente a fé católica na sua integridade. Compreende bem? Sobretudo na existência do inferno. Porque meu querido, se ninguém se condena, se o ser humano é salvo em virtude de sua dignidade, o que salva o ser humano é só o fato dele ser humano e mais nada, o que é que estamos fazendo? Qual é o sentido dos evangelhos, da igreja, dos sacramentos, da penitência? Isso vai tudo para o mundo, para o universo do simbólico e do sentimento.
Não é? Aí nós confirmamos aquela ideia absurda de que a religião é uma emanação da alma, é um sentimento. Compreende bem? Que não cabe no debate do que é verdadeiro ou falso. Porque o que pode ser, do ponto de vista religioso, falso para você, pode ser verdadeiro para mim. Agora, se houve uma revelação, se Deus de fato se revelou, e é assim que nós cremos, que houve uma revelação efetiva, não é? E que ela está consignada nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, e a igreja depositária, não é, fiadora dessa revelação, deve guardá-la e ensiná-la, então a coisa é diferente. A coisa tem está em outro patamar, em outro nível.